Olá, gente. Então, agora vamos continuar, tá certo? Vamos continuar aqui. Esse é o vídeo 2, que nós vamos dar continuidade aqui ao estudo sobre regência de alguns verbos que merecem atenção. Então, vamos para o verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de você ver, de você presenciar, esse verbo aí, ele é transitivo indireto. Então, verbo transitivo indireto. Nesse sentido, aqui, você vai usar com obrigação uma preposição, verbo transitivo indireto, que pede a preposição a. Exatamente. Pede preposição a. Então, quando você diz assim, vou assistir filme, né? É diferente de quando você diz que você vai socorrer alguém. Quando você diz que alguém foi socorrido ou que você vai socorrer alguém, aí ele muda a transitividade verbal dele. Então, aqui ele passa a ser verbo transitivo direto. Não aceita de jeito nenhum preposição. Então, eu vou aqui fazer o meu elemento 0, tá bom? Elemento 0. Ah, professora, dá um exemplo. Com certeza. Então, aqui eu vou dizer assim, a enfermeira assistiu espaço doente. Ok. Agora vamos lá, vamos completar, né? Então, você aí, se quiser, você dá uma pausa no vídeo, completa, para depois olhar se acertou. Vou assistir filme. Se eu estou dizendo que eu vou apenas ver, presenciar, então eu preciso dessa preposição a. Então, vou assistir a. Vai ficar estranho, vou assistir a filme. Você vai precisar do artigo aqui. Então, vai ficar, vou assistir ao filme. Por isso, vocês escutam sempre eu falando assim. Assistam ao filme, assistam ao jogo, assistam assim, nesse sentido, que é de sentar e ficar olhando. Agora, se você diz assim, eu vou assistir o filme que a senhora indicou, então, o filme, você vai assistir o filme é porque você vai ajudar a fazer alguma coisa nesse filme. Você, sei lá, você é o diretor do filme, você vai ajudar a fazer alguma coisa nesse filme. Você está na produção dele. Agora, se você vai sentar ou vai ficar em pé mesmo, não sei mais, vai assistir, vai no sentido de presenciar, de ver, você vai usar ao, ok? Agora, a enfermeira assistiu ao doente. Nossa, se você escrever aqui que ela assistiu ao doente, você está dizendo que ela ficou olhando o doente morrer, o doente sofrer. Nesse sentido aqui, o verbo é transitivo direto e ele não aceita preposição nenhuma, então eu vou completar aqui apenas com o o, que é o artigo que precede a palavra masculina doente. Veja que nesse caso aqui eu tenho a preposição que o verbo assistir rege, né? Que ela pede. E esse o aqui é o meu artigo que a palavra filme pede. Tá vendo? Não é difícil esse assunto. É fácil. Muito fácil. Agora vamos ver se você acertaria esse exemplo aqui extra. Marina assiste a novela nova. Como é, professora, que eu vou completar aqui? Esse verbo aqui, ele vai pedir preposição ou não? Vamos ver. Esse verbo aqui é no sentido de trabalhar? Ela trabalha nessa novela nova? Ela faz alguma coisa? Ela ajuda a fazer essa novela? Não, professora. Ela apenas senta lá no sofá e fica lá olhando, vendo. Então, é o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar. Então, vai ter um a aqui, né? Porque aqui ele vai ser verbo transitivo indireto. Veja, verbo transitivo indireto. Já aqui a enfermeira assistiu o doente, é verbo transitivo direto, não pediu preposição. Aqui já pediu. Pediu esse a, que é uma preposição. Novela aceita o. Marina assistiu ao novela? Não, professora. Aqui aceita outro a. Pois então vai ser o caso aqui de vou à praça. Você não vai escrever outro a, você vai colocar o acento grave,
que indica que aqui houve crase, ou seja, que aqui você uniu os dois As num A só, ok? Você uniu aqui, ó, os dois As em um só A. Então, isso daí é o que vai dar origem à crase. Só que o nosso assunto aqui não é crase, né? Eu estou mostrando isso aí a você para você já ir pensando como esse assunto aí é pré-requisito para crase mesmo. Vamos para o verbo visar. Ainda dá tempo a gente estudar o verbo visar. O verbo visar, ele pode ter a regência no sentido de desejar, de almejar. Preste atenção que ele pode ter a mesma regência do verbo aspirar, né? Tá vendo aí o verbo aspirar, ó? Desejar, almejar. Pode ter a mesma regência. E pode ser também no sentido de pôr o visto, de colocar o visto, como eu coloco o visto no caderno de vocês, né? Colocava antes da pandemia. Então, quando ele for um verbo transitivo, não, quando ele for no sentido de desejar, de almejar, ele vai ter essa mesma aqui do verbo aspirar, esse mesmo sentido. Ele vai ser um verbo transitivo indireto. E ele vai pedir que preposição, Ana Cleide? Vai pedir a preposição a. Tá vendo? Igualzinha a regência. Quando for de colocar o visto, é só verbo transitivo direto. E nesse caso, ele não pedirá preposição, será apenas o elemento zero aqui cortado. Vamos para os exemplos, professora. Vamos sim. Então, quando eu digo assim, deixa eu ver aqui. Felipe visa curso de direito. Verdade, né, Felipe? Então, aqui é um tipo e aqui eu posso usar assim também. O gerente visou olha aí. Então, aqui nós vamos ter Felipe visa, aí você vai dizer, Felipe visa o curso de Direito, era se fosse no sentido dele lá no curso de Direito e botar o visto dele, colocar uma rubrica dele. Mas aqui está no sentido de verbo transitivo indireto. Então, veja, no sentido de desejar, de almejar, ele almeja fazer o curso de Direito. Então, Felipe visa, aí vai precisar do a, porque é um verbo transitivo indireto, pede preposição a. E a palavra curso de direito, o curso é uma palavra masculina, então vai ficar ao. Felipe visa ao curso de direito. Então, aqui é a preposição que esse verbo pede e aqui é o artigo que essa palavra aqui pede, tá? O gerente visou. Agora, aqui é no sentido de quê? No sentido de pôr o visto, de colocar aquela rubrica lá, do jeito que eu fazia nos exercícios de vocês. Então, o gerente visou, como é verbo transitivo direto, não aceita preposição, é apenas o. Então, o gerente visou o cheque. Por quê? Porque no sentido que está nessa frase, é um verbo transitivo direto. Sendo direto, não pede preposição. Vai ter apenas o artigo que precede a palavra masculina, cheque. Ok? Então, nós vamos assistir o verbo preferir em outro vídeo.